Bom dia, estão me ouvindo? É com um prazer imenso que estamos aqui, agradecemos o convite do terceiro congresso de Atlanta, pela primeira vez estamos aqui presentes e com a grande responsabilidade de falar logo depois da minha mulher. Então, quer dizer, é uma situação meio complicada, né? Porque se eu for melhor que ela, vou dormir no sofá. Se eu for pior que ela, vocês vão dormir aí. Então, mas ela sabiamente escolheu ir assistir a palestra da outra sala. Nós vamos falar da vida no mundo espiritual. Esse congresso que tem como foco a reencarnação nos trouxe bastante informações sobre a reencarnação. Pelo menos meu filho veio me assistir. sobre reencarnação e sobre a vida no mundo espiritual. Quando a gente fala na vida no mundo espiritual, a gente tem alguns livros que nos trazem informações de como vivemos, para onde vamos, como vivemos quando voltamos ao mundo espiritual, que é sempre a pergunta básica de qualquer pessoa que chega no centro espírita pela primeira vez, que começa a ter as primeiras noções de reencarnação e que acredita que existe vida depois da morte. Se existe vida depois da morte, para onde a gente vai? Essa é a primeira pergunta que todo mundo faz. A gente volta ao mundo espiritual. Tá, mas a gente volta ao mundo espiritual e o quê? Jesus, através dos evangelhos, nos disse que há muitas moradas na casa do meu Pai. O que são essas moradas? Isso é o que a gente vai tentar um pouco trazer para vocês através das várias obras que existem, diferentes obras, não só de autores brasileiros, como também de autores estrangeiros, sobre as moradas do mundo espiritual. Essas moradas, as que a gente vai focar, são as dedicadas ao bem, dedicadas a ajudar os espíritos a se recuperarem e a se prepararem para uma nova encarnação. Eu não estava na palestra do Sérgio ontem aqui, mas me parece que ele falou bastante do umbral, das zonas inferiores. Nós vamos tentar focar nas colônias de ajuda e de auxílio aos espíritos para preparar para um retorno à próxima reencarnação e para o trabalho que eles fazem no mundo espiritual. Então, o trabalho dos espíritos nessas colônias que se localizam em volta da Terra é mudar a atmosfera espiritual da Terra. Mas eles querem mudar essa atmosfera espiritual não só para nós que vamos reencarnar, mas também para eles, porque eles também vão voltar para cá. A gente só para de reencarnar quando a gente atinge a perfeição. Antes de atingir a perfeição, a gente continua o nosso processo de reencarnação e a grande maioria dos 15,8 bilhões de espíritos que estão, segundo o Sérgio, no mundo espiritual, vão ainda ter que retornar para mais uma encarnação aqui na Terra. Então, esses espíritos fazem esse trabalho dedicado e de muito sacrifício para merecer viver em um mundo mais feliz no futuro e melhorar o ambiente da Terra, desse nosso lar aqui. André Luiz, em um livro que fala do mundo espiritual, ele nos diz que da barisfera para a ionosfera, que são essas esferas em volta da Terra, encontramos na constituição material do globo múltiplos círculos de força e atividade na Terra, bem como na água e no ar, tal como encontramos nos continentes as esferas de civilizações e dentro delas as esferas de classes, todos eles ocupam o mesmo plano no espaço. Isso é tudo muito complicado, se não dá para entender, vamos para frente, porque André Luiz, às vezes, em alguns livros de André Luiz são extremamente científicos, extremamente difíceis de entender, mas a gente vai tentar aqui explicar um pouco como é a vida no mundo espiritual. Antes da gente passar para Emanuel Swedenborg, que foi um precursor do espiritismo, quando eu estava me preparando para essa palestra, eu estava pesquisando colônias espirituais na internet. E aí eu encontrei um articulista que não lembro o nome dele, não faço questão de lembrar também,
criticando muito o trabalho de Chico Xavier, dizendo que tudo que Chico Xavier escreveu era sobre o mundo espiritual e André Luiz era animismo e era fraude. Que em nenhum livro de Kardec você encontra nenhuma menção às colônias espirituais ou a cidades no mundo espiritual, que isso é um reflexo do que nós vemos aqui na Terra, que Chico, através do seu animismo, publicou nos livros. Eu olhei aquilo e falei, uau! Impressionante, ou seja, se diz espírita, mas está seguindo um caminho completamente diferente. Então, para esse e para outros, a gente fala que a colônia espiritual não foi inventada por Chico Xavier. Emanuel Swedenborg, 50 anos antes de Kardec, falava: o mundo para onde nós vamos após a morte é composto de várias esferas, cada um apresentando um diferente nível de luminosidade e de felicidade. Cada um de nós vai para onde a nossa condição espiritual melhor se adequa. Não foi isso que Chico falou para a gente? Não foi isso que Kardec falou para a gente? Agora, se a gente volta ao mundo espiritual, e ele já falava isso 50 anos antes de Kardec, na obra fantástica, ele tem uma obra fantástica, que o nome me fugiu agora, principalmente em português. Eu tenho um problema, que eu comecei no espiritismo em inglês. Quando eu virei espírita, quando eu já tinha saído do Brasil e fui para Londres. Então, tudo que eu aprendi do espiritismo foi em inglês. Então, obviamente, eu vivi muitos anos no Brasil, leio todos os livros em português, mas, de vez em quando, as palavras em português do espiritismo vêm mais fácil em inglês para mim, mas tudo bem. E o livro do Swedenborg, A Evolução do Pensamento, que foi publicado em 1790, alguma coisa desse tipo. Bom, na época do Espiritismo, já depois de Kardec, nós temos Arthur Conan Doyle, que a maioria das pessoas conhece como o escritor dos livros do Sherlock Holmes. O Arthur Conan Doyle se tornou espírita depois de escrever os livros do Sherlock Holmes, enfrentou muita oposição e muito desprezo na Inglaterra por causa dessa opção por virar espírita, mas ele insistiu até o fim da vida e continuou trabalhando nas suas obras voltadas ao mundo espiritual. E ele fala basicamente a mesma coisa. No outro lado da vida, os espíritos encontram-se em 3 níveis diferentes, de acordo com o processo evolutivo. Ele dividiu em 3 níveis. A gente sabe que existem muito mais níveis hoje em dia, mas já é um trabalho que vai abrindo o espaço para o que vinha depois, para as informações que a gente receberia depois dos espíritos através principalmente de André Luiz e de Chico Xavier. Então, os espíritos ligados à matéria, que é o primeiro nível dos espíritos, que são espíritos mais primitivos, mais rudes, que o interesse deles é material, é o interesse deles no que está acontecendo aqui com a gente, que ficam próximos da gente, tentando participar da nossa vida, no bom e no mau sentido. Sua forma, isso tudo é Conan Doyle, tá? Sua forma é tão densa que mesmo aqueles que não são clarividentes podem vê-los. Isso é interessante porque Conan Doyle explica que a partir disso é a explicação para todos aqueles fantasmas, espectros e aparições, mansões mal assombradas que tem atraído a atenção da humanidade há muito tempo. São esses espíritos mais ligados à matéria. Isso a gente também tem essa informação por Kardec e pelos livros de Chico. Esses espíritos, é interessante porque na Inglaterra você tem muito esse negócio de casas mal assombradas e casas que fazem barulhos, fazem não sei o quê, e eles têm algumas explicações. O espiritualismo na Inglaterra é bastante desenvolvido, eles falam um pouco, mas eles não têm o conhecimento completo que até Conan Doyle tentou dar a eles e que eles, infelizmente, não aproveitaram. Os espíritos ainda ligados à matéria, muitos deles não sabem que estão mortos e ficam ligados a pessoas, a objetos, a lugares. As casas mal assombradas são espíritos que ficam lá. Participam ativamente na vida dos encarnados, ou seja, estão sempre em volta de nós, perturbando e interferindo nas nossas vidas.
Aqueles que assistiram a palestra da Jussara nos centros espíritas são aqueles que ficam do lado de fora do centro espírita, esperando a gente sair, não permitem eles entrar, mas eles ficam esperando a gente sair para conectar conosco de novo e ir conosco para onde nós formos. No nível 2, na esfera espiritual, o que Conan Doyle chamava de pós-vida normal, seria o que a gente conhece como o nosso lar. A gente vai voltar para o nosso lar depois, mas lá o ar, as casas, o ambiente, profissões são uma representação sublimada e etérea da terra e da vida terrena. Na verdade, a definição dele é muito boa, só que é o contrário, né? A Terra é uma reflexão do mundo espiritual, né? A gente traz para a Terra e copia a bagagem que a gente traz do mundo espiritual. Mas é uma definição bem precisa e que, mais uma vez, demonstra que não é Chico Xavier que fala das colônias espirituais. Elas estão aí para todos os autores que se dedicam a entender o processo e recebem a inspiração do mundo espiritual, podem trazer essa informação para a gente. E ele fala um pouco mais que a vida após a morte é uma sociedade estruturada e complexa, onde cada um encontra o trabalho que melhor se adequa às suas capacidades e lhes dá mais satisfação. Isso é um ponto muito importante que ele fala e que é uma grande verdade. Muita gente fala, o que eu vou fazer depois que eu voltar ao mundo espiritual? A gente vai fazer o que a gente faz aqui, se é o que nos dá prazer, a gente vai fazer, procurar os trabalhos que nos são afins. Se naquela palestra da Jussara, quando ela estava falando do Centro Espírita, todos os espíritos que trabalham, a grande maioria dos espíritos que trabalham na área de passes e de assistência espiritual eram médicos, enfermeiros e enfermeiras aqui na Terra, na última encarnação. Ou seja, eles voltam ao mundo espiritual e continuam a trabalhar no ramo deles, que é o ramo da medicina. Como o André Luiz, no nosso lar, quando ele volta para o mundo espiritual, a primeira tentativa dele é ir lá e continuar a trabalhar como médico, e aí ele descobre que ele não tem capacidade nenhuma de trabalhar como médico no mundo espiritual e se oferece até para trabalhar como faxineiro. E depois ele vai aprendendo e evoluindo através das obras. Então, quando nós voltamos ao mundo espiritual, nós temos a oportunidade, se nós fizermos por merecer, de acordo com a nossa atitude, com o nosso trabalho durante a nossa encarnação, de trabalhar onde a gente gosta de trabalhar, onde a gente se sente útil e onde a gente quer aprender. O terceiro nível que ele fala, Arthur Conan Doyle, a gente poderia classificar como os mundos evoluídos. Um plano onde a felicidade, beleza e paz estão entre as principais características, todo mundo é feliz. Ou seja, seria um mundo próximo dos espíritos perfeitos, que é quando os espíritos atingem a perfeição, nós imaginamos que esse seria o mundo que eles habitariam, mas sempre trabalhando, não existe ociosidade. Mas voltando para André Luiz, quando ele fala das comunidades voltadas ao bem, ele informa que nem todas essas comunidades estão situadas em planos mais elevados. E todos que leram os livros de André Luiz, a partir dos mensageiros, o Nosso Lar é o primeiro, fala do Nosso Lar. A partir dos mensageiros, quando André Luiz começa a trabalhar e viajar para a Terra nos caminhos encontra várias dessas colônias ou desses postos de socorro, muitos deles não são nos planos mais elevados, são exatamente nos planos inferiores, naquele umbral que o Sérgio descreveu aqui muito bem ontem, para auxiliar os espíritos que estão lá, porque todo mundo tem direito a ajuda e auxílio quando sinceramente a gente busca esse auxílio. Então, também servem para um oásis para todos os trabalhadores espíritos que estão indo dos planos superiores para a Terra, para executar trabalhos na Terra. E se vocês lembrarem do livro Os Mensageiros, o André Luiz
percorre todo esse caminho até chegar à Terra, passando por essas zonas inferiores, porque ele ainda não tem, no estado evolutivo dele, um mentor pode viajar através do pensamento e imediatamente chegar aqui e voltar para lá, ou tem essa capacidade que o André Luiz e muitos espíritos que são trabalhadores, mas não são evoluídos ainda num sentido maior, não têm a capacidade de viajar por pensamento. Então eles realmente fazem a viagem, que foi o que o André Luiz fez, e que passam por essas instituições de auxílio nos planos inferiores e que servem, nos livros do André Luiz, nos servem como uma grande instrumento de ajuda e auxílio e entendimento de como funcionam essas colônias. Esses postos de socorro são formados geralmente por pequenos grupos de espíritos que estão ligados a uma colônia situada em planos mais elevados. Então, muitos desses postos de socorro que o André Luiz passou durante os livros estão ligados ao nosso lar, que são as colônias de onde os trabalhadores saem do nosso lar e voltam ao nosso lar. Então, o nosso lar é onde eles vão passar as férias. Entendeu? Eles trabalham aqui durante muito tempo, quando eles precisam de recuperar as energias ou estudar ou fazer alguns cursos, eles vão para o nosso lar e outros trabalhadores vêm. Eles recebem então orientações, instruções, e todos eles obviamente trabalham como voluntários nessas instituições. Se vocês lembram dos mensageiros, tem trabalhadores desses postos de socorro que nunca estiveram no nosso lar, porque eles foram resgatados nessa região que eles estão, se dedicaram a trabalhar, se arrependeram dos problemas que tinham, foram ajudados, se dedicaram a trabalhar na ajuda aos necessitados nesses postos de socorro, mas ainda não se livraram completamente dos problemas que levaram eles a se encontrarem nessas zonas inferiores, então ainda não podem ir ao nosso lar. Ainda precisam trabalhar mais um tempo nessas colônias. Então, são tarefas de dedicação, sacrifício e amor ao próximo. E até você atingir um estágio de evolução suficiente para você estar preparado para ir para colônias como o nosso lar, que, de novo, o nosso lar é a colônia mais baixa, organizada, mais baixa no processo de evolução, é logo acima das zonas inferiores do umbral, das zonas de sofrimento. Quais são as características dessas colônias espirituais e esses núcleos dedicados ao bem? Como é a organização delas? São pessoas reunidas em grupos ou famílias de acordo com afinidade mútua ou interesse comum. Então de novo, a gente vai parar. Se a gente fez a nossa lição de casa direitinho aqui durante a nossa encarnação, e a gente merece ir para uma colônia espiritual já organizada e de auxílio, que eu quero acreditar que todos nós aqui merecemos, todos nós estamos fazendo a nossa lição de casa direitinho e vamos chegar lá, onde é que você vai se achar? Você vai para o nosso lar? Porque a gente conhece o nosso lar, ouviu a vida inteira falar do nosso lar, todo mundo conhece o nosso lar, então vamos todos parar no nosso lar? Não. Primeiro, o nosso lar é no Rio de Janeiro. A gente não mora no Rio de Janeiro. A gente provavelmente vai para uma colônia que esteja relacionada ao lugar onde a gente mora, onde a gente possa continuar a trabalhar. Então, todos aqueles que moram aqui nos Estados Unidos e trabalham aqui e vão ficar até o fim da vida aqui, provavelmente vão passar por uma colônia espiritual aqui nos Estados Unidos, em cima de alguma cidade. Ontem eu estava dando palestra lá eu estava falando palestra de reencarnação na outra sala em inglês, e uma pessoa veio me perguntar se existe uma colônia espiritual em cima de Atlanta. Eu falei, nunca ouvi falar, mas tenho certeza que existe não só uma, como muitas. Porque todas as cidades existem colônias espirituais em cima para ajudar as pessoas que moram, que residem e que querem continuar ligados ao trabalho em Atlanta, tá certo? Então aqui tem afinidade mútua, interesse comum. Você vai se encontrar onde a gente vai depois falar de uma colônia aqui de música. Se você é um músico
músico, você quer continuar a trabalhar com música, você obviamente deveria ir para uma colônia ligada à música, né? Você não vai a uma colônia ligada à medicina que não vai se encontrar direito. Obviamente, todas essas colônias existe uma hierarquia, níveis de autoridade. Se vocês lembram do nosso lar, tem o governador, que está lá há 200 anos, que toma conta, tem os ministros, mas a hierarquia é somente por ascendência intelectual e moral. Não tem nenhuma outra qualificação a não ser intelectual e moral para atingir esses postos. Mas é uma sociedade heterogênea, não é que todo mundo lá é igualzinho, não, porque existem pessoas em todos os níveis de evolução dentro de uma faixa que se encontram naquela colônia e que estão lá para aprender mais, para se educar, para evoluir intelectualmente e moralmente, mas todos sempre voltados para a prática do bem. Você não vai encontrar nenhum espírito numa colônia de nosso lar para cima que esteja lá para perturbar. E a gente lembra daquela, no livro Nosso Lar, os que lembram daquela senhora que tentou entrar no nosso lar e que os portões, não abriram os portões para ela, porque ela carregava muito ainda das culpas e das más intenções da encarnação dela, e o espírito, que eu não lembro quem era, podia ver, e o André Luiz, que não podia ver nada, não entendeu, porque parecia que ela estava pedindo tão sinceramente para poder entrar no nosso lar, e o espírito que estava com o André Luiz falou que não, ela não estava preparada por tudo isso. Então você não vai encontrar nessas colônias trabalhadores que não estejam voltados para a prática do bem. Não significa que todos estão em perfeita harmonia, tudo em perfeita ordem. Não, tem todos os sofrimentos, tem todas as dificuldades, mas a intenção é voltada sempre para o bem. Então, quem são os habitantes? São os que estão dispostos a fazer o bem em qualquer atividade, que normalmente tem livre trânsito ou para as esferas inferiores ou pelos limites da colônia. André Luiz, durante muito tempo, não pôde sair do nosso lar. Não pôde sair em termos... a gente é livre para ir para onde a gente quiser, mas ele respeitava a opinião dos mentores, que achavam que não era conveniente para ele sair do nosso lar. Ele queria ver a família, eles não deixavam ele ver a família, e no fim do livro a gente entende por que ele não poderia ver a família, né? Mesmo quando ele estava preparado, ainda foi um choque muito grande para ele quando ele encontrou a família. Obviamente, esses espíritos que estão nessas colônias podem ir para as esferas inferiores. As superiores você só vai depois que você adquire um mérito. Então, depois de um longo estágio e que você realmente adquira o mérito, aí você pode ir para uma colônia superior. Existe a comunicação mental? Existe, mas a comunicação mais comum ainda é a falada, porque para você ter a capacidade de se comunicar mentalmente, você precisa atingir um estágio de evolução e de conhecimento para saber como se comunicar mentalmente. Se eu hoje aqui volto para o mundo espiritual e acordo amanhã lá, eu não tenho essa capacidade ainda, não estou num nível elevado o suficiente, não tenho o aprendizado, não tenho o entendimento para me comunicar através de pensamento com os espíritos mais elevados. Então, a comunicação vai ser verbal mesmo, como a gente faz aqui, é igualzinho. Os meios de transporte, como a gente fala em Nosso Lar, e é um ponto muito polêmico, de gente que lê o Nosso Lar e que não é espírita ou que está começando no espiritismo, fala, mas esse negócio de aero-ônibus ou ônibus não sei o que, isso é muito fantasia. Bom, levitação é outra coisa também, que a gente só aprende a viajar pelo pensamento, a gente só aprende depois de um certo nível de elevação. A gente não vai imediatamente chegar no mundo espiritual e sair levitando, como se fosse pegar um carro e sair dirigindo. Não. Enquanto a gente não sabe fazer isso, existem meios de transporte. Na verdade, de novo, a Terra é uma cópia do mundo espiritual. Não é o mundo espiritual que eles copiam o que a gente faz aqui, não. A gente que traz de lá as coisas. Então, o
aero-ônibus, ou como é que, eu não lembro como é que eles chamam no livro, mas aerobus. O ônibus nosso é que é uma cópia dele, ele já existia lá faz tempo. E ele é usado como meio de transporte para quem não pode ainda e não consegue viajar por levitação. Alguns exemplos de colônias espirituais, obviamente o primeiro vai ser o nosso lar. O nosso lar é localizado, aqui temos a Terra, aí nesse desenho aqui, a gente vê que o nosso lar é localizado exatamente aqui, no limite superior do umbral, abaixo das regiões mais elevadas. Como eu disse, logo acima no primeiro nível organizado, de colônias espirituais organizadas, é onde o nosso lar se localiza. Tá aí. Trata-se de uma colônia de evolução média, como a gente discutiu aqui, porque os habitantes, embora são dedicados ao bem, ainda trazem imperfeições, ou seja, todos nós estamos ainda tentando aprender e tentando melhorar. Todo mundo super ansioso para o filme, né? Vai começar essa semana no Brasil. Quem já assistiu no Brasil, que já teve pré-estreia, ouvi referências fantásticas ao filme, dizendo que é um filme 100% espírita, mas que pode ser assistido por pessoa não espírita perfeitamente sem ter nenhum problema. Então, vamos aguardar, ele vem para cá logo, espero. Então, no nosso lar, o sofrimento ainda se encontra. A gente lembra de André Luiz. André Luiz sofreu de saudades da família, por não saber o que estava acontecendo com a família dele, mas já possui um nível evolutivo que é capaz de compreender a dor, que é capaz de ter paciência e entendimento. O André Luiz teve paciência de esperar a hora certa, porque os mentores falavam para ele que não era hora de ver a família. A saudade existe, mas ele estava lá pacientemente compreendendo a dor. Essas colônias são caracterizadas pela beleza e pela harmonia, já nesse nível do nosso lar, que é o primeiro nível, e que não existem, obviamente, nos planos inferiores. De novo, o que o Sérgio contou aqui para vocês ontem, os lugares bem tenebrosos do plano inferior. Vamos ver a descrição, as imagens que ele fazem do nosso lar no filme. Eu tenho certeza, os que viram o trailer, que deve ser fantástico. Como que é a nutrição nesses lugares? É um pouco diferente do que a gente tem na Terra. Os que leram Nosso Lar lembram que o governador, eles estavam experimentando com a nutrição, e ele pediu a 200 instrutores de um plano mais elevado para propagar novas teorias sobre respiração e absorção de elementos vitais através da atmosfera. Porque os habitantes se alimentam através da inalação dos princípios vitais existentes na atmosfera, por meio da respiração e ingestão de água misturada com elementos solares, elétricos e magnéticos. Todos? Não todos. De novo, os que acabam de chegar lá, eles não têm essa capacidade ainda, eles não têm um conhecimento. Então, eles têm alguma coisa parecida com a comida que a gente tem aqui na Terra, tipo sopas, frutas, etc. A gente vê isso em descrições de alguns livros. Até que eles aprendem que isso não é necessário. No nosso corpo espiritual, o alimento é espiritual também. E ainda quando eles aprendem que através da respiração e de absorção dos elementos da atmosfera você consegue suprir as suas necessidades, aí eles param de se alimentar com as sopinhas e etc. O nosso lar são ministérios, são vários prédios onde há cada edifícios dedicados a diferentes tipos de ajuda. Tem o Ministério da Educação, Ministério da Reencarnação, Ministério dos hospitais. Cada um tem um responsável, e cada responsável se reporta ao governador.
certo? Então aqui tem mais um desenho do nosso lar, onde aqui é o centro que a gente vai, isso é o que eles, no filme a gente vai ver esse prédio aqui, mas tem os outros edifícios que são cada um departamento, muito parecido com o que a gente vê aqui na nossa cidade. Agora, um fato interessante de uma colônia espiritual, que num domingo, no dia 7 de maio de 2005, uma miragem apareceu na costa dessa cidade na China, chamada Penglai City, em Shandong, é uma província do leste da China. Vocês veem aqui, isso aqui é uma miragem. Milhares de pessoas viram essa miragem, que durou 4 horas. Brumas elevaram-se da margem, criando uma cidade com edifícios, arranha-céus, ruas, pessoas, tudo claramente visível. Olha que interessante. É uma miragem que durou 4 horas. É uma colônia espiritual que eles puderam ver por algum fenômeno de materialização. E alguns especialistas dizem que essas miragens nesse lugar se registram ao longo da história e que por isso esse local se chama Morada dos Deuses. Então, na China não tem nenhum espírita, tem muito pouco, fora a área do Tibete, que eles são muito espirituais e tem todo o desenvolvimento espiritual, a China não tem muito espiritualismo. E, mesmo assim, a oportunidade existe de assistir, ver um fenômeno desses, que muitos de nós, com certeza, adoraríamos ter essa oportunidade, né? No livro Conversando sobre a Mediunidade, de Kaibar Schutel, ele fala dessa colônia chamada Alvorada Nova. É uma colônia espiritual que encontra-se localizada numa área que abrange 4 cidades da costa do estado de São Paulo, mas que possui 1.060 unidades espalhadas pelo globo na crosta terrestre. E aí que a gente, de novo, volta àquele assunto que existem colônias espirituais. Onde existe uma cidade na Terra, existe uma colônia espiritual por ali. Porque você precisa atender todos os habitantes de todos os cantos do globo que voltam ao mundo espiritual. Tem uma estatística que é muito interessante. Sabe quantas pessoas voltam ao mundo espiritual por dia? Chute. 2 milhões de pessoas. Por dia? Não, quase. 150 mil, mais ou menos, por dia. Morrem por dia no globo. Um dia normal, um dia como qualquer outro. Isso não é quando tem um grande acidente. Não. 150 mil pessoas. Você imagina o trabalho no mundo espiritual para receber todas essas 150 mil pessoas? Você tem que ter colônias como essas preparadas para assistência, preparadas para receber essas pessoas. 150 mil pessoas morrem todo dia. Nasce mais do que morre. Então, mais de 150 mil pessoas nascem por dia no mundo. Também existe todo o trabalho do processo de reencarnação, de auxílio, porque nada é automático, de auxílio a esse processo de reencarnação. Por isso, você imaginar que não existam essas colônias, que não exista essa organização no mundo espiritual, para mim é não acreditar no mundo espiritual, né? Porque senão, na Alvorada Nova, ela é uma colônia dedicada, segundo Kaibar Schutel, ao estudo do espiritismo. Ou seja, as pessoas que vão para essa colônia são as pessoas que querem continuar, que estudam espiritismo aqui, que querem continuar esse estudo para se auto-iluminar e ajudar as pessoas de outros lugares, outros centros. Ou então o estudo da mediunidade é muito relevante, porque prepara os médiuns para futuros trabalhos na Terra e para trabalhadores na área de desobsessão. Outro livro que não é de espíritas é desse reverendo inglês G. Owen, chama The Life Beyond the Veil, que fala dessa cidade, reino de Castrel, onde recebem crianças desencarnadas, preparando, reintegrando as esferas às destinadas, ou ao retornarem à forma adulta, ou prepara os espíritos para a reencarnação, acompanhando desde a infância.
função assistência às crianças, cidade e o reino de Castrel. Ele descreve essa colônia que é situada entre as montanhas, possui um domo, uma avenida, um governador, ou seja, a noção de governador que a gente vê em Nosso Lar, um reverendo que provavelmente nunca leu um livro espírita ou Kardec na vida, mas menciona exatamente a mesma coisa, porque a verdade é uma só. Então a verdade pode vir através de diversas pessoas, mas é uma só. Existem várias áreas dedicadas à assistência de crianças, onde a função é ajudar crianças. É um lugar, ele descreve como um lindo lugar com fontes de águas, iluminado e harmonioso. Ele, obviamente, viu isso através da mediunidade e foi levado para lá, talvez em sonho ou talvez em desdobramento, para presenciar isso. No livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, ele fala desse lar da bênção. Faltou o seu cedilho aqui. O lar da bênção é onde as crianças são levadas, e se vocês leram esse livro e lembram, onde as crianças são levadas. A criança, quando desencarna, quando ela tem uma certa idade, ela não volta, quando desencarna muito bebê, volta à forma anterior da encarnação anterior. Mas depois que a criança tem a autoconsciência, ela desencarna e continua como criança. E como continuar como criança, ela precisa ter um lugar para ser auxiliada para continuar o crescimento dela. Se é um espírito mais elevado, que veio numa missão, pode voltar imediatamente à função de espírito, mas a grande maioria são crianças que voltam e precisam ser tratadas e cuidadas, então tem essas colônias ou esses postos nas colônias para ajudar essas crianças. Elas encontram ali o apoio necessário para a readaptação espiritual. Tem assistência fraterna ou às vezes encontram até seus pais ali. No livro Entre a Terra e o Céu, a mãe de um dos meninos que está lá é levada durante o sono para encontrar o filho dela lá, e encontra e tem um encontro muito feliz, porque ela adquiriu o merecimento na Terra dessa oportunidade. No livro Ação e Reação, o André Luiz fala dessa mansão de paz, que é uma escola de reajuste espiritual sob a jurisdição do Nosso Lar. A mansão de paz está localizada no Umbral, no monastério de São Bernardo, uma zona hostil, cercada de espessas sombras, e quando chega mais perto dessa mansão, ainda ficam piores, porque são os espíritos inferiores que em volta desse monastério, que obviamente querem a destruição desse monastério, que atacam ele. É um lugar que recebe espíritos infelizes ou enfermos, mas que estão dispostos a trabalhar na sua regeneração. Os espíritos, que nem na palestra da Jussara ela falou que os espíritos que são permitidos que entrem no centro espírita são os que podem se beneficiar do trabalho de um centro espírita. Nessas colônias, só os espíritos que podem se beneficiar da ajuda que essa mansão oferece, que recebem o auxílio, preparando eles para ou retornando para uma reencarnação ou então indo para um plano mais elevado. Os postos de socorro são, como a gente está vendo aqui, uma grande expressão de amor ao próximo. São uma espécie de campus avançado de uma colônia espiritual, onde os espíritos doentes recebem a ajuda para recuperar a saúde e a felicidade. E os espíritos que trabalham nessas colônias lutam com os habitantes, contra os habitantes das regiões sombrias, principalmente os dirigentes, que são, como a gente sabe de alguns livros, são verdadeiros príncipes do mal, cujo único objetivo é destruir esse trabalho. No livro Os Mensageiros, o André Luiz nos conta da colônia Campos de Paz, que recebe espíritos que são doentes, mas que são mais desorientados do que maus, ou seja, espíritos que não morreram e não sabem direito o que aconteceu com eles, não tem muito entendimento da morte física, e aí eles recebem essa assistência e esse tratamento. Eles ainda são muito ligados ao mundo material.
eles são recebidos, tratados, reequilibrados e então encaminhados a outros planos. São espíritos que têm a preparação para receber essa informação e esse entendimento, mas realmente não receberam quando estiveram aqui na Terra ou não se interessaram por isso. Então eles vão ter essa oportunidade nessas colônias. Eles chegam desconectados da realidade. Essa casa, no livro Obreiros da Vida Eterna, ele nos fala da casa transitória Fabiano de Cristo, que é um posto de assistência móvel, ou seja, é uma colônia que se desloca pelo umbral. Ela fica num lugar, as descrições são muito interessantes, ela fica num lugar no tempo suficiente para ajudar os que estão em volta. Aí quando a situação começa a ficar muito pesada, ela se desloca para outro lugar do umbral. É uma instituição que fica bem próxima da crosta terrestre e atua em benefício dos espíritos recém-desencarnados. Ela foi fundada por Fabiano de Cristo, que viveu no Rio de Janeiro no século XVI. O principal objetivo é prover assistência de emergência nas regiões inferiores e, obviamente, sofrendo todos os ataques. Então, para garantir as defesas, ela necessita de um número de trabalhadores muito grande, que trabalha dia e noite, protegendo a casa e amparando os espíritos que podem ser resgatados e levados. Porque cada vez que um espírito é resgatado daqui, através do seu sincero arrependimento e pedido de ajuda, os espíritos que escravizam esses espíritos, obviamente se revoltam e tentam impedir que isso aconteça. Então você precisa ter defesas para essa casa. Então o seu trabalho é um dos de caráter mais dignificados e elevados e, obviamente, muitos voluntários se dirigem a esses lugares porque é uma oportunidade de ajuda que muitas pessoas têm essa necessidade de conhecer de perto e ajudar de perto, porque talvez tenham parentes, talvez tenham conhecidos que necessitam dessa ajuda e eles querem aprender a ajudar para poder resgatar os entes queridos. No livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, ela nos fala dessa colônia correcional da Legião dos Servidoras de Maria, que é uma colônia para ajudar especificamente os suicidas. E os líderes atuam em nome da Virgem Maria. É uma fortaleza cercada de muros fortificados. Vocês imaginam o Vale dos Suicidas, como descreve, que lugar deve ser. Então, para você construir uma fortificação dessas lá, precisa ser bem defendida. Ela se parece com castelos medievais, tem fossos, torres, mas dentro é uma cidade normal, muito movimentada, com edifícios, serviços, etc. Uma cidade no meio do Vale dos Suicidas, para ajudar os suicidas. No livro, trazendo um pouco aqui para os Estados Unidos, o livro Entre Irmãos das Outras Terras, o Chico Xavier menciona a assistência de Thomas Edison no desenvolvimento espiritual dos Estados Unidos, indicando que existe uma colônia espiritual sobre a Califórnia, nesse livro Entre Irmãos de Outras Terras, que foi um livro que o Chico escreveu depois que veio para os Estados Unidos pela primeira vez nos anos 60. No livro de Andrew Jackson Davis, que é talvez o espiritualista mais famoso dos Estados Unidos, ele descreve essa chave estelar, que é uma colônia, é uma cidade espiritual localizada na Via Láctea. Por fim, vamos falar dos centros espíritas, que estão sempre diretamente ligados a colônias, a postos de assistência espiritual. Todos os grupos dedicados ao bem são postos de trabalho dessas colônias na Terra. São conexões diretas dessas colônias espirituais que temos aqui na Terra. Então, nós temos que estar conscientes da importância do centro espírita na educação das almas. Sempre lembrando que o Espiritismo nos iniciou o trabalho de explicar a vida após a morte e de que tudo isso é um fenômeno natural no processo de elevação espiritual. E trazendo para nós o entendimento que a morte não encerra essa cooperação entre os encarnados e os desencarnados, o suporte mútuo, a assistência reconfortante e o serviço evolutivo. Nós sabemos que o universo, as vibrações dimensionais do universo são infinitas,
infinitos são o mundo que preenche o universo e a evolução é contínua em todos os lugares. A vida se renova, purifica e todos nós marchamos para a perfeição, cada um no seu ritmo, de acordo com o seu livre-arbítrio, cada um no seu tempo, mas sempre com a necessidade de ajudarmos uns aos outros e a necessidade de fazermos a nossa parte. Tá bom? Muito obrigado.